Este ano não vai te dar garantias. As coisas vão mudar sem aviso e a vida não vai esperar você se sentir pronto. A única coisa com a qual você pode contar é com você mesmo. Se você sabe no que acredita e tem estrutura para agir, os problemas aparecem, a pressão aumenta, o emocional pesa e ainda assim você segue de pé. A maioria entra em mais um ano sem critério, sem estrutura, emocionalmente fraca, reagindo a tudo e tentando se ajustar no meio do caos. E é por isso que termina exatamente no mesmo lugar, porque quem não sabe como agir se desorganiza sob pressão. Quem não tem controle interno deixa a emoção decidir. E quem vive improvisando fecha as próprias oportunidades. Já quem construiu estrutura interna não depende do humor do mundo. O ritmo muda, a pressão sobe e essa pessoa continua avançando. O mundo em 2026 vai continuar instável. Isso não está sob seu controle, mas a forma como você pensa, reage e age está. Por isso, neste vídeo, eu vou te apresentar 10 regras estoicas, práticas e aplicáveis para você se manter decisivo quando tudo fica confuso e firme quando o emocional pesa. Se você viver de acordo com essas regras, eu posso afirmar algo sem romantismo. Independentemente do que aconteça ao seu redor, 2026 será um ótimo ano para você. Não é sobre garantir que tudo dê certo, é sobre não agir no escuro. E quando você se torna alguém confiável para si mesmo, nenhum ano te quebra. Vamos começar. 1. Foque no seu. Se você quer viver um ano realmente diferente, precisa começar pelo ponto que quase ninguém leva a sério, onde você coloca a sua atenção. Porque a sua atenção não é neutra. Ela constrói ou destrói, fortalece ou enfraquece, aproxima ou afasta você da vida que quer viver. A atenção funciona como um feixe de luz. Tudo o que você ilumina cresce. Tudo o que você ignora perde força. E é exatamente por isso que tantas pessoas se sentem cansadas, confusas e sobrecarregadas sem entender o motivo. Elas gastam energia tentando controlar o mundo, as pessoas e os acontecimentos que não dependem delas. E essa escolha define o tom do dia. Ou você termina em paz, ou termina exausto. Epicteto foi direto, sem rodeios. Algumas coisas dependem de nós, outras não. O problema é que a maioria erra sempre do mesmo jeito, insistindo em governar aquilo que nunca esteve em suas mãos. O mundo é caótico, imprevisível e muitas vezes injusto. Tentar organizar o que não obedece à sua vontade não te torna mais responsável, te torna mais cansado, mais confuso e mais reativo. E aqui é importante ser honesto consigo mesmo. Você não controla o que acontece. Você não controla o comportamento das outras pessoas. Você não controla o que dizem, o que pensam ou como agem. Mas é exatamente aí que mora a virada. Você controla como reage. Você controla onde coloca sua atenção. Você controla os valores que escolhe viver. Você controla as ações que decide tomar, mesmo em meio ao caos. É como dirigir um carro numa estrada cheia de buracos. Você não controla o asfalto, mas controla o volante. Quem larga o volante para reclamar do caminho não melhora a estrada, perde o controle e bate. Na prática, isso significa algo muito concreto. Quando alguém provoca, você escolhe se envolver ou preservar sua energia. Quando algo dá errado, você escolhe aprender ou se vitimizar. Quando a ansiedade aparece, você escolhe se afogar nela ou observá-la passar. Quando você controla a própria mente, o mundo perde o poder de te desorganizar. Mas quando você ignora isso, até pequenas coisas se tornam enormes. Um erro no trabalho faz você duvidar da carreira inteira. Um comentário atravessado apaga anos de esforço. Um projeto que não avança vira a prova de que você não é bom o suficiente. Uma mensagem sem resposta vira rejeição. Um convite que não chega vira comparação.
Um dia improdutivo virá a sensação de que tudo saiu do controle. Perceba, nada disso é grande por si só. O que destrói não é o fato, é o foco errado. Você entrega a sua atenção para o que te puxa para baixo e abandona tudo o que construiu até aqui. Um tropeço vira identidade. Um dia ruim vira desculpa para desacreditar de si mesmo. Isso não é sensibilidade. É falta de comando interno. Enquanto você não governa a própria atenção, qualquer coisa governa você. E é exatamente isso que o estoicismo ensina a evitar. Estoicismo não é filosofia bonita. É sobrevivência emocional aplicada. Pare de lutar contra o que não depende de você e comece a governar com firmeza aquilo que sempre dependeu, a sua atenção. E deixe isso claro agora. Escreva nos comentários: eu governo minha atenção. Porque quando você escreve, você para de tratar isso como ideia e começa a tratar como decisão. 2. Você precisa cortar tudo o que não é essencial. Se você vive cansado, não é porque sua vida é difícil, é porque ela está cheia demais. Cheia de tarefas que não levam a lugar nenhum, conversas que não constroem nada, compromissos assumidos por culpa e hábitos que só existem por inércia. A maior parte do cansaço que você sente não vem do que é importante, vem do excesso. Coisas que ocupam sua mente, seu tempo e sua energia sem te aproximar do futuro que você quer. Marco Aurélio propunha um exercício simples e brutalmente honesto. Ele dizia que deveríamos nos perguntar várias vezes ao dia: isso é realmente essencial? E se a resposta fosse não, o caminho era claro: eliminar, sem drama e sem justificativa. Porque muito do que você faz não é importante, não é estratégico e não está te fazendo avançar. É apenas uma obrigação herdada, uma expectativa alheia, uma distração bem disfarçada de urgência. Algo que ocupa o dia, mas não move a vida. Marco Aurélio foi direto: livre-se do que é supérfluo e você obterá um duplo benefício: menos peso por fora e mais força por dentro. Quando você corta o excesso, o essencial ganha qualidade, presença e consistência. É como tentar correr carregando sacolas cheias de coisas inúteis. Você não está fraco, você está sobrecarregado. E quanto mais carrega, mais lento fica, até começar a confundir exaustão com incapacidade. Na prática, isso aparece todos os dias. Reuniões que não precisavam existir, conversas que não acrescentam nada, compromissos aceitos por medo de desagradar, hábitos mantidos só porque sempre foi assim. Nada disso constrói futuro, só consome energia. E aqui está a verdade dura. Você tem uma quantidade limitada de tempo, foco e energia mental. Cada sim ao que não importa é um não silencioso ao que poderia transformar sua vida. Por isso, no início de um novo ciclo, a decisão não é fazer mais, é fazer menos melhor. Cortar o excesso não é perda, é libertação. Quem protege a própria energia avança. Quem não protege apenas se ocupa. Concentre-se no essencial. O resto é ruído. E aqui vai o compromisso prático deste passo. Hoje, corte uma coisa que está drenando sua energia e não te levando a lugar nenhum. Não amanhã. Hoje, 3. Olhe a estrada que você está seguindo. O terceiro princípio, que sustenta todos os outros, é simples e poderoso. No final do dia, pare e olhe com honestidade para o dia que acabou de passar. Não é sobre culpa, nem sobre se atacar mentalmente. É sobre não viver no automático. Escrever em um diário não é moda de produtividade, é uma prática estoica antiga de responsabilidade pessoal. O estoicismo e o diário caminham juntos porque a mente, quando não é organizada, vira um quarto escuro com tudo jogado no chão. Você anda no escuro, tropeça, se machuca e nem sabe exatamente em quê. O diário é a luz que você acende antes de dormir. Um ano pode ser caótico, frustrante e pesado. E a pergunta central é simples:
Onde você vai processar tudo isso? Onde você vai descarregar as decisões mal feitas, as reações impulsivas, os acertos que ninguém viu e os erros que você insiste em repetir? Se você não escolhe um lugar para refletir, a mente segura tudo no corpo. E o preço aparece em forma de ansiedade constante, irritação sem motivo claro e um cansaço que nem o descanso resolve. Sêneca era claro sobre isso. Ao final do dia, ele esperava a esposa dormir, sentava-se em silêncio e revisava a própria conduta. Ele se perguntava, sem drama e sem desculpa, o que fiz bem hoje, onde falhei, o que posso corrigir amanhã. E deixava um aviso direto: não deixe nada passar sem colocá-lo em análise. Essa revisão noturna não é punição, é lapidação. É como um artesão que, antes de fechar a oficina, observa a peça sob a luz certa e corrige o que ainda está torto antes que vire defeito permanente. O diário se torna, então, a forma mais inteligente de encerrar o dia. Você organiza a mente, solta o peso emocional e vai dormir em paz, não porque o dia foi perfeito, mas porque foi compreendido. E quando você acorda, acorda diferente. Não por milagre, mas por direção. Porque quem revisa o dia à noite, vive o dia seguinte com mais clareza, mais firmeza e menos desperdício de energia. Você pode viver um dos melhores anos da sua vida. Mas para isso, você precisa entrar em 2026 com consciência. Comece hoje. Antes de dormir, escreva poucas linhas. Não precisa ser bonito, precisa ser honesto. Honesto com você, com seus sentimentos, com seu corpo, que enquanto você adia esse hábito, aguenta tudo sozinho. Assuma esse compromisso, comente aqui: eu reviso o meu dia. Quando você cria esse ritual, você para de ser passageiro da própria rotina e começa a assumir o volante da sua vida. 4. Crie uma regra e cumpra. Não é sobre fazer tudo certo, é sobre não negociar o essencial. No início do ano, muita gente compra coisas novas, uma TV maior, um celular melhor, mas não cria nenhuma regra para proteger a própria atenção. E atenção sem proteção vira território invadido. Tire o telefone do quarto. Apague aplicativos que só existem para sugar minutos da sua vida. Limite a comida ultraprocessada. Você não está cansado porque faz demais. Está exausto porque é bombardeado por ruído o tempo todo. É como tentar manter um copo cheio embaixo de uma torneira aberta. Não importa quanto esforço você faça, a mente nunca se estabiliza. Notificações demais, estímulos demais, vozes demais disputando o seu foco. E foco não nasce da força de vontade. Foco nasce do ambiente que você constrói. Por isso, desligar o que distrai é tão importante quanto ligar o que importa. Os estoicos entendiam isso com clareza. Eles chamavam isso de concentração romana, agir como se apenas o que está à sua frente existisse. O que não está aqui agora não comanda você. A filosofia não vive em frases bonitas, ela vive na capacidade de se aprofundar, na capacidade de se comprometer com uma coisa por vez, na coragem de se desligar do excesso. Em um ano caótico, quem não cria regras vira refém do acaso. Quem cria uma regra simples e a cumpre, cria direção. E isso muda tudo. Porque você pode atravessar 2026 com foco, energia e clareza, sabendo exatamente o que quer construir e acordando todos os dias com um passo concreto para dar. Sem confusão, sem excesso, sem a sensação de estar sempre correndo atrás. Apenas avançando, um dia de cada vez, com firmeza e intenção. Uma regra pequena, aplicada todos os dias, vale mais do que qualquer plano grandioso abandonado em fevereiro. Então faça isso agora. Escolha uma regra simples, clara e possível, algo que você consiga cumprir mesmo em dias ruins. Proteja seu foco como quem protege algo valioso, porque é. Escreva nos comentários:
Minha regra é não negociar o essencial. Quando você transforma isso em compromisso, sua mente para de pedir permissão ao caos e começa a obedecer você. 5. Faça uma pausa antes de reagir. Se você não aprender a pausar, alguém sempre vai decidir por você. Essa é uma das lições mais práticas do estoicismo e ela vem de Atenodoro Cananita, filósofo estoico e conselheiro pessoal de Otaviano, que mais tarde se tornaria o imperador Augusto. Atenodoro deixou a Augusto um conselho simples e exigente. Antes de reagir por raiva, antes de tomar qualquer decisão impulsiva, conte mentalmente todas as 26 letras do alfabeto. Isso não era superstição, era método. A ideia nunca foi reprimir a emoção, mas criar um intervalo entre o impulso e a ação. Um espaço curto, mas decisivo, onde a consciência retoma o comando. Você pode sentir raiva, pode sentir medo, pode ser provocado. O que define sua maturidade não é o que você sente, é o que você faz com isso. Pausa, respiração, clareza. Pense nessa pausa como um semáforo interno. A emoção acende o vermelho, mas quem decide avançar ou frear é você. Quem reage sem pausa, atravessa no impulso. Quem pausa, escolhe o caminho. Na prática, isso muda tudo. É a mensagem atravessada que você não responde na hora. É a discussão que você não alimenta. É a decisão financeira que você não toma no pico da ansiedade. É o comentário que você segura antes de destruir uma relação. Não confunda urgência emocional com necessidade real. O que parece precisar ser feito agora, geralmente só precisa ser pensado melhor. Os estoicos chamavam isso de examinar as impressões. Toda emoção, pensamento ou opinião deve passar por um teste. Não é negar o que você sente, é perguntar se vale a pena agir a partir disso. Epicteto explicava com uma analogia simples e poderosa. O filósofo deve testar cada impressão como um cambista testa uma moeda. Ele bate a moeda na mesa, observa o som, o peso, o brilho, e em segundos sabe se é ouro verdadeiro ou metal adulterado. A emoção é a moeda, a consciência é o teste. Você vai sentir emoções fortes em 2026. Vai ter opiniões intensas. Vai querer agir no calor do momento. Isso é humano. O diferencial está na pergunta que você faz antes de agir. Isso é verdade? Isso constrói ou destrói? Isso me aproxima ou me afasta da pessoa que quero me tornar? Os estoicos não eram frios. Eles apenas se recusavam a entregar o volante da própria vida para um estado emocional passageiro. E essa recusa muda tudo, porque quem não pausa vive em reação. E quem vive em reação vive sendo controlado. Então, faça disso um compromisso real. Antes de reagir hoje, pause. Respire. Teste a moeda. E repita para você mesmo: eu escolho pausar antes de reagir. Quando você assume isso em voz alta, deixa de ser teoria e começa a virar caráter. 6. Crie uma vida rica. Se você quer viver um 2026 verdadeiramente rico, comece pelo oposto do que te ensinaram. Reduza seus desejos antes de aumentar suas exigências. Epicteto dizia algo simples e profundo. Se você deseja que as coisas sejam como elas são, você viverá em paz. Isso não é conformismo, é inteligência emocional, aplicada à vida real. Quando você reduz suas necessidades, quando abaixa a linha do que considera indispensável, a sensação de riqueza aparece imediatamente, sem precisar conquistar nada a mais. Uma vida rica não nasce de ter mais, nasce de precisar de menos. Se você precisa que o ano seja perfeito para se sentir bem, se depende de um certo padrão, de um certo status, de um número específico de seguidores, de dinheiro ou de reconhecimento, então sua paz fica refém de fatores que você não controla. E esse é um lugar frágil para viver.
É como tentar manter a paz em uma casa construída sobre areia. Qualquer mudança derruba tudo. Se você acredita que só será feliz com uma casa maior, um carro melhor, mais atenção ou mais validação, você passa o ano inteiro correndo numa esteira emocional. Se esforça, se desgasta, mas não sai do lugar. Quanto mais conquista, mais o desejo cresce. E a sensação de falta nunca vai embora. É exatamente isso que Sêneca quis dizer quando afirmou que não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja infinitamente mais. A forma mais comum de pobreza não é financeira, é psicológica. É querer mais do que a própria estrutura emocional consegue sustentar. Olhe ao redor. Quantas pessoas ganham mais do que nunca e vivem mais ansiosas do que jamais viveram? Não porque falte dinheiro, mas porque falta limite interno, falta gratidão consciente e falta clareza sobre o que já é suficiente. Reduzir desejos não empobrece sua vida, liberta. É como tirar peso de uma mochila antes de uma longa caminhada. Você anda mais leve, mais firme, com mais fôlego. Essa é a base de um ano realmente próspero. Não um ano perfeito, mas um ano vivido com presença, firmeza e clareza. 2026 não precisa te dar mais coisas. Você precisa parar de pedir mais do que realmente precisa. Escreva nos comentários. Menos desejo, mais vida. Quando você vive essa verdade, a riqueza deixa de ser promessa e vira estado interno. 7. Faça só isso. A coisa certa. Essa ideia vem diretamente de Marco Aurélio, que escreve para si mesmo em Meditações. Para os estoicos, a virtude da justiça não tem nada a ver com conveniência, com aplauso, ou com o que parece vantajoso no momento. Não importa se é fácil ou difícil. Não importa se é popular ou impopular. Não importa se alguém está assistindo ou se ninguém jamais vai saber. A única pergunta que realmente importa é simples e direta. Isso é a coisa certa a fazer? Se a resposta for sim, o resto perde força. Se for não, nenhuma justificativa salva. Você precisa ter um código. Precisa ter valores claros. Precisa ter uma ética que não muda conforme o vento. E mais importante ainda, precisa permanecer fiel a isso, mesmo quando ninguém está cobrando, mesmo quando o mundo parece funcionar ao contrário. Vivemos em um cenário estranho. Pessoas fazendo coisas erradas e prosperando, comportamentos ruins sendo normalizados, injustiças acontecendo sem consequência. Enquanto quem tenta agir corretamente muitas vezes se sente sozinho, ingênuo ou até prejudicado. É exatamente aí que esse princípio se torna mais necessário. Fazer a coisa certa é como manter uma bússola funcionando em meio a uma tempestade. O céu pode estar fechado, o caminho pode não estar visível, mas enquanto a bússola está firme, você não se perde. Quando você abandona esse princípio, é como navegar sem direção, qualquer corrente te arrasta. Os estoicos não diziam que o mundo não importa. Claro que importa. Por isso existem leis, acordos, instituições e regras. O ponto deles é outro. O mundo não está sob o seu controle. O que está sob o seu controle é o padrão de comportamento que você decide sustentar todos os dias. Não é sobre esperar recompensa. Não é sobre reconhecimento. Não é sobre aplauso, elogio ou validação. É sobre dizer com tranquilidade e firmeza: eu faço o que é certo porque isso depende de mim, porque é assim que eu escolho viver, porque é esse tipo de pessoa que eu quero ser. Pense em exemplos reais. O profissional que age corretamente, mesmo quando poderia ganhar mais, trapaceando. O pai ou a mãe que dá o exemplo certo mesmo cansado. O líder que assume responsabilidade quando seria mais fácil culpar alguém. A pessoa que mantém a palavra mesmo quando ninguém lembraria da promessa. Isso constrói caráter. Isso constrói paz interna. Isso constrói um tipo de força que não depende do mundo cooperar. Fazer a coisa certa
não garante um mundo perfeito, mas garante algo ainda mais raro, uma mente em ordem. E quando a sua mente está em ordem, você não se perde, mesmo quando tudo ao redor parece fora do lugar. Esse é o foco, esse é o controle, esse é o caminho. 8. Amor fati. Em 2026 vai ter coisas que simplesmente vão acontecer. Não porque você errou, não porque mereceu, mas porque a vida funciona assim. Situações que você não escolheu, não gostou e não queria viver vão surgir, goste você ou não. E não estou falando apenas do que acontece lá fora no mundo. Estou falando da dinâmica inevitável da vida. Viagens que não saem como o planejado, atrasos que irritam, planos que travam. O mercado que sobe, cai, oscila sem pedir sua opinião. Pessoas vão dizer coisas que você não gosta, vão agir de formas que você não aprova, vão frustrar expectativas que você criou. Não é exceção, é regra. Ninguém vive um ano recebendo tudo o que quer. A diferença não está nisso. Está em como você lida com o que não saiu como esperado. E é exatamente aqui que o estoicismo entra. Aceitação não é desistência. Aceitação é entender a realidade como ela é, sem brigar mentalmente com fatos que já aconteceram. Renúncia é abaixar a cabeça. Aceitação é firmar os pés no chão. Você aceita o que aconteceu e direciona toda a sua energia para o único lugar onde ainda existe poder. A sua resposta, a sua postura, o que você faz a partir daqui. É isso que os estoicos querem dizer quando afirmam que o obstáculo é o caminho. Não porque o obstáculo seja bonito, mas porque ele é inevitável. E quando algo é inevitável, lutar contra isso só te enfraquece. Então, em vez de tratá-lo como um erro do destino, você passa a tratá-lo como matéria-prima. Pense assim, é como uma porta que se fecha. Enquanto você fica socando a madeira, perde tempo, energia e lucidez. Só depois que aceita que a porta se fechou, é que você consegue olhar ao redor e perceber a janela que se abriu. Você precisa aceitar o que foi perdido, aceitar o que não deu certo, aceitar inclusive as novas possibilidades que só existem porque aquilo terminou, aceitar a amizade que se rompeu, o relacionamento que acabou, a oportunidade que passou sem que você conseguisse agir. Negar isso não muda nada. Aceitar muda tudo. Quem perde um emprego pode passar meses preso na revolta, ou pode usar o choque para reorganizar a própria vida, desenvolver novas habilidades e construir um caminho melhor do que o anterior. O fato é o mesmo. A resposta muda tudo. Aceitação não muda o passado, mas muda completamente o seu futuro. E é esse tipo de aceitação, lúcida, firme, sem drama e sem vitimismo, que você vai precisar praticar ao longo de 2026. Porque enquanto você luta contra o que é, você perde energia. Quando aceita o que é, você recupera o comando. Comente aqui: eu aceito a realidade e escolho minha resposta. Essa decisão simples é o que separa quem amadurece de quem passa mais um ano brigando com a vida. 9. Escute primeiro, fale depois. Se você quer crescer de verdade em 2026, comece cortando um hábito silenciosamente destrutivo. Falar demais sobre si mesmo. Não é autenticidade, não é desabafo constante, é falta de contenção. Zenão dizia que temos 2 ouvidos e apenas uma boca por um motivo. Não é poesia, é proporção. Talvez este ano precise começar exatamente por aí. Menos discurso, mais leitura. Toda vez que você abre a boca sem necessidade, você perde algo. Perde informação, perde leitura do ambiente, perde vantagem. Quem fala demais entrega o jogo antes de entender as regras. É como sair dirigindo enquanto o GPS ainda está recalculando a rota. Você até se move, mas não sabe para onde. E sem direção você se expõe. Falar menos não é se anular, é se proteger.
Ouvir mais não é passividade, é inteligência em ação. Quem escuta coleta dados, quem fala demais despeja ansiedade. Numa conversa difícil, quem escuta percebe o tom, a intenção, a insegurança escondida nas palavras. No trabalho, quem escuta aprende mais rápido, erra menos e se posiciona melhor. Em conflitos, quem fala menos evita dizer algo que vai custar caro depois. E aqui está a verdade estoica que quase ninguém pratica. A maioria das situações não pede reação, pede leitura. A maioria das coisas não precisa da sua opinião imediata. Nem tudo que passa pela sua cabeça precisa virar som. Falar demais não te torna mais forte, te torna previsível. E previsibilidade é fraqueza. Autocontrole começa pela boca. Quem domina o que diz, protege a própria mente. Quem aprende a escutar, escolhe o momento certo de agir. E quando age, age melhor. Leve isso para a sua vida real, a partir de hoje. Antes de responder, escute. Antes de reagir, observe. Antes de falar, pergunte a si mesmo se isso realmente precisa ser dito agora. Escolha a partir de agora, falar menos e observar mais, porque quem aprende a calar na hora certa passa a ser ouvido quando realmente importa. 10. Busque progresso, não perfeição. É claro que todos nós queremos que as coisas deem certo. Queremos fazer bem feito, estar à altura dos nossos próprios padrões, sentir que tudo está no lugar. Isso é humano. O problema começa quando o desejo de fazer bem vira a exigência de fazer perfeito. E é aí que muita gente trava sem perceber. Na prática, o perfeccionismo quase nunca é virtude. Ele é, na maioria das vezes, apenas uma forma elegante de procrastinação. Você não trava porque busca excelência. Você trava porque não aceita começar imperfeito. Existe uma frase atribuída a Winston Churchill que resume isso com brutalidade. Uma ótima maneira de soletrar perfeccionismo é paralisia. Quando você espera o cenário ideal, o plano ideal, o momento ideal, você não se move. E quem não se move não constrói nada. A solução é simples, mas exige maturidade. Vá em frente. Mexa-se. Você não precisa de perfeição. Você não precisa de uma solução completa para todos os problemas. Você precisa de progresso. Pense em alguém aprendendo a dirigir. No começo, o carro apaga, a embreagem falha, os movimentos são duros. Ninguém aprende a dirigir esperando o dia em que tudo será perfeito. Aprende-se dirigindo mal no início e ajustando aos poucos. A vida funciona exatamente do mesmo jeito. Essa é uma regra que precisa ser levada a sério. Progresso diário conta como vitória. 2 páginas ruins escritas ainda fazem de você um escritor em movimento. 15 minutos de treino ainda fazem de você alguém disciplinado. Um pequeno avanço ainda é avanço. Desde que você esteja criando algo, ajustando, aprendendo, você já está melhor do que ontem. E isso é suficiente para continuar. Isso deve ser tratado como vitória, não desprezado como fracasso. Esperar perfeição é esperar por algo que não existe, especialmente em um mundo imperfeito, imprevisível e fora do seu controle. Os estoicos eram diretos sobre isso. Eles não ensinavam a buscar um ideal inalcançável, mas a melhorar continuamente dentro da realidade. A perfeição é impossível, o aprimoramento não. O bem-estar, ensinavam, não nasce de grandes saltos heróicos, mas de pequenos passos consistentes. E pequenos passos não são coisa pequena, são o único caminho real. É como empurrar uma porta pesada. No começo, ela quase não se move, mas insistindo, milímetro por milímetro, chega um momento em que ela se abre. O perfeccionismo nunca empurra a porta. Ele fica parado analisando a maçaneta. Quanto tempo da sua vida você passa analisando? Analisando o mercado antes de começar um negócio. Analisando a mensagem perfeita antes de se reaproximar de alguém importante. Analisando o plano ideal enquanto a vida passa. Enquanto você analisa, nada acontece.
Faça pequenas contribuições todos os dias. Ajuste enquanto avança. Refine no caminho. Isso te leva muito mais longe do que a paralisia elegante que o perfeccionismo tenta vender como virtude. Progresso cria identidade. Identidade cria resultado. E é assim, sem drama e sem perfeição, que a vida realmente anda para frente. Agora, deixe isso claro para você mesmo. Escreva nos comentários: progresso é minha regra. Quando você assume isso, você para de esperar o momento perfeito e começa a construir o ano que realmente quer viver. Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas por um novo ângulo, deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Aqui, seguimos nos fortalecendo e aprendendo. Obrigado por assistir.